Vamos então para a palavra do Senhor? Convido os irmãos então para a exposição da palavra doutrinária. Evangelho que foi escrito pelo nosso irmão João. O capítulo é o número 13. Versos 21 até 30. São João, capítulo número 13, versos 21 até 30. Acharam? Querem ler? Sim ou não? Amém quer dizer que sim? Sim? Então vamos lá. Do 21 ao 30, ninguém precisa correr. Bora. 1, 2, 3. Podemos assentar. Aparentemente, a palavra santidade ou a santificação se tornou algo descartável por aqueles que querem o estabelecimento do próprio reino aqui na terra, a partir do reino de Deus. Isto é grave. Nós não podemos ignorar a necessidade de santidade ou de santificação para alcançarmos a salvação. Alguém diria, mas a salvação não vem da cruz, da graça de Deus? Sim, vem da cruz, da graça de Deus. Mas, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Dá uma olhadinha no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 12. Hebreus 12, 12. Veja como está posto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Verso 13, meu filho, vamos lá. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que,
o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então ele tinha e perdeu. Perdeu por quê? Porque fez bobagem. Tá certo? Então, poderíamos todos nós pensar em como é que o mundo seria se cada pessoa do mundo decidisse pela santidade. Se cada pessoa no mundo decidisse por um modo de vida que procurasse influenciar positivamente as outras pessoas, o mundo seria muito melhor. Quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele discursou enfatizando o comportamento pessoal dele, que é o comportamento desejável do ministério, no exercício do trabalho do Senhor. Dá uma olhadinha lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 18. Atos 20, de 18 até 27. Logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, ele está apresentando aos irmãos o seu comportamento pessoal. E a seguir, logo depois disso, no verso 28, Paulo enfatiza a responsabilidade ministerial para com a igreja. Então veja: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados.
De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Então veja, aí está apresentado o comportamento de um irmão nosso, crente, que serviu a Deus no ministério, pastoreando. O problema é que o ser humano, esteja ele onde estiver, é propenso, é influenciado por uma crescente disposição para o pecado. E isto é um problema. A gente então tem que vigiar o tempo todo. Qual é a tendência de casamentos e de famílias quando se desalinham da santidade? Aumentam dificuldades, problemas, brigas, divórcios. Isso na igreja também. Qual é a tendência dos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, em razão das influências do pecado que são geradas pela pregação humanista, divorciada da palavra de Deus, especialmente nas grandes mídias? Abusos, filhos que burlam a orientação para colocar os pais, os próprios pais, em situação inapropriada, ruim, difícil, porque estão pensando na substituição do pai, pensando na herança com o pai vivo, e não existe herança de pai vivo. Qual é a tendência da juventude que é bombardeada pela pregação do mundo? Uma pregação que incentiva o pecado contra si próprio, contra a família ou contra a sociedade mesmo. A desonestidade cresce no mundo todo. Gente com graves problemas de desonestidade conhecidas se declaram íntegros, aplaudido por outros que, como eles, se perderam na desonestidade intelectual ou pessoal. Abandono do amor, abandono da disciplina, do respeito. Filhos que não respeitam os pais, maridos que não respeitam a mulher, mulher que não respeita a aliança do casamento. O mundo está de ponta cabeça e a tendência é piorar. Qual é a tendência da cooptação do pecado pelas grandes redes de comunicação? Filmes, propagandas que tendem à imoralidade, seja nos negócios, nos comportamentos. A ganância que eleva os índices de violência em todo lugar. Uma pregação da desonestidade aberta. Qual é a tendência do comportamento social afastado da santidade? Uma população carcerária que cresce, e pior, irmãos, quando se percebe o nome dos detentos, que em grande percentual é nome bíblico, o que revela que alguém dali conhece a palavra. E às vezes esses meninos são afetados pelos escândalos na própria igreja. E a mídia, que não dá trégua, quando pega alguma coisa, faz um estardalhaço.
e meninos menos fortalecidos no Senhor acabam por se afastar, desviar ou mesmo apostatar da fé. Qual é a tendência da mostra do tecido social longe da santificação? Tendências a moléstias, a males, a doenças, distúrbios psicológicos, drogadição que aumenta, que avança, em todas as camadas da sociedade, suicídio, e por aí vai. Insegurança social, processos que crescem galopantemente, processos em busca de reparar danos civis, porque não há respeito. Qualidade de vida nos grandes centros estão afastando as pessoas para os interiores, e os interiores estão começando a ter a mesma violência dos grandes centros. O homem afastado da santidade é um problema. Então a palavra de Deus não apenas mostra isto, mas informa que o afastamento da santidade gera o domínio do pecado. E quando o pecado domina, é um caos. Então, à vista disto, precisamos pontuar que a igreja precisa voltar a pensar e a falar e a pregar sobre a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, seja quem for. Títulos não levam à presença de Deus, recursos financeiros não levam à presença de Deus, uma carteira não leva à presença de Deus, mas a falta de santidade afasta da presença de Deus. Então, aquele que crê na chamada de Deus para si, deve ter os seus ouvidos ungidos com filtros espirituais, para não ouvir falas do descrédito da santificação. Aquele que crê no chamado de Deus precisa estar alerta contra as investidas de Satanás. Aquele que crê na designação do Espírito Santo precisa se encorajar para os enfrentamentos do ofício ministerial. Aquele que crê na orientação do Espírito Santo precisa saber que foi Deus quem o chamou, e se Deus chamou, Ele é o garantidor. Quando alguém conquista uma posição no ministério, ele vive com medo de perder. Mas quando alguém é colocado por Deus, ele não tem mais medo, porque quem coloca, garante. Então, Deus já falou, informou, revelou, mostrou, e mesmo assim as paixões humanas tendem a sufocar as convicções do Espírito Santo. Aquele que crê na escolha espiritual precisa saber que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Vai lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo: assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Então aquele que de fato é de Cristo, respeita o outro, porque o outro também é de Cristo. Diga isso bem forte: aquele que é de Cristo
respeita o outro que também é de Cristo. Mas parece que é esquisito, vai um pastor famoso na televisão para falar mal do outro pastor, aí o outro pastor fala mal daquele e vira um balaio de gato. Isso tudo tem gente que acha normal. Isso não é normal, isso é a ingerência do poder de Satanás na vida de gente que se esqueceu da santidade. Levanta as duas mãos aí, bem alto, e diga: o sangue de Jesus tem poder. Então, o ministério, ou aquilo que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, sempre foi, é e sempre será capitaneado por Satanás. Mistério da iniquidade. Iniquidade é alguma coisa como legalizar o pecado, institucionalizar a injustiça. Isso é iniquidade. Livro de João, capítulo 13, verso 25, como lemos, está mostrando que um obreiro sofreu a influência do inimigo. Ali está mostrando o mistério da graça e o mistério da iniquidade, os dois juntos ali. Vou começar pelo mistério da graça, para a gente finalizar mostrando o mistério da iniquidade. Romanos capítulo 11, verso 22, está escrito, Romanos 11, 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então ele está mostrando que o mistério da graça de Deus está agindo. Esse mistério da graça esteve oculto, escondido por muito tempo. Romanos capítulo 16, vai lá, no verso 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e a todas as nações para a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. Então o mistério da graça de Deus vem sendo revelado, e ali naquele dia da ceia estava sendo revelado esse mistério da graça. Então Paulo informa a necessidade de guardar o mistério da fé, a fim de saber como se comportar diante do mistério da piedade, especialmente quando nós estamos envolvidos na obra. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 8, diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo.
Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, quando Paulo trata destas coisas, ele apresenta o mistério da graça de Deus. E na carta aos Efésios é que ele traça isto com maior propriedade. Efésios capítulo 1, verso 6, dá uma olhadinha. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, ele apresenta isto de forma a ficar bem claro que tudo o que temos é por causa da graça bendita de nosso Deus agindo em nosso favor. Contudo, no capítulo 3 de Efésios, vai lá, versos 1 até mais adiante, está escrito: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mas é pela fé que nós temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. Nós somos salvos pela graça, mas é pela fé que nós entramos nesta graça, na qual estamos firmes. Louvado seja Deus. Então, quando Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 1, verso 26, está escrito: o mistério que esteve oculto, desde os tempos, desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
No capítulo 2, verso 1 está escrito: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. No capítulo 4, no verso 2 está escrito: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai, portanto, com sabedoria para com os que estão de fora. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A gente tem que ter inteligência, para que as pessoas que nos ouvem no mundo saibam que na igreja tem gente crente, e não alguém como tem no mundo, que fica o tempo todo brigando e se ofendendo, como se fosse a coisa mais natural deste mundo. Então, falando disto, quando Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, ele apresenta o outro mistério. Falamos do mistério da graça, então ele apresenta o mistério da iniquidade, que está lá naquele capítulo 13 do livro de João, que nós já vamos voltar para ele. E esse mistério da iniquidade foi descortinado naquele dia da última celebração da ceia, quando Jesus colocou o bocado molhado na boca lá do Judas. Vai lá, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estejam firmes, retende as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos chamou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então, temos que a graça de Deus não é alguma coisa que o ser humano faça, não é, mas é um gesto de Deus livre, um gesto imprevisível, que é oferecido gratuitamente ao homem. A graça é que possibilita que o ser humano ultrapasse a si próprio e entre em comunhão com Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para que alcance a comunhão com Deus, o homem precisa nascer outra vez. Foi isso que Jesus disse para o Nicodemos: você precisa nascer outra vez, nascer de novo. Então o mistério da graça é o mistério da salvação, é o mistério do amor que nos salva de nós mesmos. Deus nos salva de nós mesmos e do poder do pecado. Então, isto colocado, é preciso pensar como é que atua
o mistério da iniquidade. E é disso que nós vamos falar. Olha aí para o colega e diga: culto de doutrina. Faz aí, ó. Lugar de pensar. Vamos pensar. O mistério da iniquidade e da maneira que ele age neste mundo, desde aquele pecado inaugural lá no Éden, requer uma decisão humana, a partir da revelação da graça de Deus. Então, desta forma, o coração humano se entregará ao mistério da iniquidade ou ao mistério da graça. Então, a escolha é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então voltem ao texto lá de João 13. Tudo isto para que a gente norteasse esta conversa. João capítulo 13, verso 20 ou 21. Judas foi chamado por Deus. Está certo? Quem chamou Judas foi Deus, foi Jesus. Tendo subido a um pequeno monte, chamou a si os que ele quis e vieram a ele. E aí ele nomina todo mundo, entre eles está o Judas. Pois bem, Jesus constituiu Judas como um apóstolo. O Judas não botou a mão na cabeça dizendo: daqui para frente eu sou apóstolo. Ele foi constituído. Isto fazia de Judas um membro de um corpo muito seleto, composto de 12 pessoas. Ele foi escolhido, e ele tinha um ofício de administrar uma pasta daquele grupo muito importante. Judas gozava de intimidade com o nosso Senhor Jesus, e ele frequentava os lugares onde Jesus ia. Ele tinha uma grande responsabilidade de cuidar das ofertas que eram doadas lá para o ministério. Agora vejam, há certos lugares que a gente precisa viver uma vida de consagração mais intensa. Vai no livro de Mateus capítulo 13, verso 11. Olha o que Jesus disse. Jesus está falando com aquele grupo: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos outros, não. Por isso que falo por parábolas. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. A sedução das riquezas é um instrumento do inimigo para a instalação do mistério da iniquidade no coração. Quando o inimigo consegue seduzir alguém pelas riquezas, ele consegue instalar naquele coração o mistério da iniquidade. Infelizmente, isto pega até gente escolhida, como foi o caso do Judas. Olhe para o vizinho e diga: fica esperto, irmão. Antes da gente seguir, por favor, coloque a sua atenção nisto. Vai lá no livro de Mateus capítulo 26, verso 14. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. O que ele foi fazer lá? Ele disse para eles: o que vocês querem me dar para eu entregar Jesus? Não foram eles que foram comprar o Judas. O Judas que foi oferecer o serviço a troco do recurso. Então, quando a pessoa está aberta no coração para o mistério da iniquidade,
ele se torna interessado em ganhar alguma coisa, alguma posição, algum cargo ou algum dinheiro, e por isso ele não tem escrúpulos nas suas ações pessoais. Veja o que está em Marcos capítulo 14, verso 10, falando desse mesmo assunto, sob outra ótica. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Agora tem um outro colega, que é o Lucas. O Lucas foi um historiador que pesquisou, e ele fez uma pesquisa muito apurada. Vai lá, Lucas 1, capítulo 1, verso 1, só para vocês verem como é que ele trabalhou. Lucas 1, 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, verso 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado, olha lá, minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então ele fez uma pesquisa bem feita. Veja qual é a percepção dele no capítulo 22 de Lucas, verso 1. Lucas 22, 1. Olha lá. Mas o meu filho está dormindo lá na Bíblia. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Verso 2. E os principais dos sacerdotes e os escribas estavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, olha lá, gente. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Verso 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães, de como lhe entregaria. Verso 5. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então o mistério da impiedade entrou no coração dele, o mistério da iniquidade entrou no coração dele, por causa da sua ganância. Entenderam isso, sim ou não? Então, uma vez que está entendido isto, que o apego do dinheiro é a raiz de muitos ou de todos os males, a gente pode voltar ao texto lá e pensar mais um pouquinho. O poder da sedução que o dinheiro tem e que ele exerce sobre o ser humano é muito grande, porque é como se fosse uma divindade. Jesus falou disso. Vai lá em Mateus capítulo 6, verso, eu acho que é 23. Mateus 6, 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa, de todas as formas na grafia grega, como Deus das riquezas e da cobiça. Muito embora o texto foi grafado em aramaico, que é uma língua antiga, a língua dos arameus. No texto original é algo como mamonas, que seria ligada à confiança, como é que eu vou falar isso? Uma riqueza tão poderosa que faz a pessoa confiar nela, ganha personalidade aquela riqueza, é isto, e isto se torna em oposição a Deus.
É a mesma palavra que foi utilizada por Lucas no capítulo 16, verso 9. Vai lá, Lucas 16, 9. Jesus. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Essa palavra riqueza aí é a mesma que está lá. Verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosse fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a... Então veja, Jesus estava declarando formalmente então, que não é possível servir a Deus com cobiça financeira. Por isso Pedro diz que não se pode pastorear ou servir a Deus por torpe ganância. Quanto é que eu vou ganhar para fazer isto ou aquilo? Então, o que Jesus está declarando é que não dá para servir a Deus com cobiça no coração, ainda que esta cobiça seja fruto do ministério. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, minha glória não vou dar a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, a glória que é de Deus não pode ser atribuída ao poder financeiro. Eu consigo porque eu tenho dinheiro, eu consigo porque o meu dinheiro paga fulano que custa tanto. Isto é pecado, simples assim. Estão conseguindo entender, sim ou não? Então, para estas pessoas o dinheiro parece ser a solução para muitas coisas no reino dos homens. O dinheiro resolve problemas físicos, como a saúde, como a estética, como a beleza corporal, ou não? Claro que consegue muita coisa diferente. O dinheiro resolve problemas de relacionamento na família, pessoal, profissional, porque de alguma forma ele consegue ajustar coisas que estão fora do lugar. Resolve problemas para conseguir uma boa vida na terra, uma vida sem limitação. Mas o dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Compra uma cama boa, mas não compra o sono. Compra uma comida boa, mas o apetite não. Então chega um tempo que o dinheiro não resolve. Há doenças que vencem o poder do dinheiro. Eu lembro do ex-vice-presidente da República, um homem muito rico de Minas Gerais. Ele dizia: eu só estou vivo porque tenho recurso. Se fosse alguém mais pobre já teria morrido. Sua Excelência, vice-presidente da República José de Alencar falou isto. Mas chega uma hora que não dá. Mateus capítulo 6, verso 27, veja lá. Qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um palmo na sua altura? Qual de vós com o recurso que tem pode aumentar um dia na sua história? Então ninguém pode pagar certas coisas, e o dinheiro não paga. Se eu fosse você, eu pegava o Salmo 49, pegava uma caneta, dava umas 914 voltas assim, para você nunca mais esquecer. Vai lá, Salmo 49, verso 6, vai lá. Aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. Alguém ajuda acendendo a luz lá, que o negócio ficou feio para o meu lado aqui. E seus recursos esgotariam antes,
Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco, o bruto, e deixam a outras pessoas os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, que suas habitações serão de geração em geração. Eles dão as suas terras, para suas terras, o seu próprio nome. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras, como ovelhas que são enterrados. A morte se alimenta deles, os retos então terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura vai se consumir, por não haver mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens louvassem a ele, quando fez bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento, é igualzinho aos animais que perecem. Entendem isso, gente? Então, com o dinheiro se consegue o necessário e muitas coisas boas para esta vida. E não vamos aqui ser hipócrita dizendo que ele não é bom. Ele tem um monte de coisa boa, ajuda a gente a fazer um monte de coisa. Contudo, a gente só pode ter o que Deus nos dá, seja na saúde, seja na força, seja na capacidade, seja na qualificação. Então o problema não está no adquirir dinheiro ou adquirir riquezas, mas como é que elas se tornam a razão das decisões que tomamos. Quando a riqueza se torna a razão das nossas decisões, porque a riqueza compra o poder, e por causa do poder se toma decisões que são injustas, então este dinheiro se tornou mamon, se tornou a divindade que está dominando o coração. Consegue entender isso, sim ou não? Então, as decisões que antes eram tomadas, fundamentadas na direção de Deus, as mesmas pessoas que tomaram muitas decisões corretas, no temor de Deus, quando são tomados pelo viés da mantença do próprio poder por causa dos recursos, se torna uma decisão pecaminosa, porque é influenciada por mamon. Então, eis a razão da advertência de Jesus, logo no início do discurso, quando falou do mamon. Vai lá em Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, 19. Olha como Jesus coloca as coisas. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também. Onde é que está o teu tesouro? Aí vai estar o teu coração. Então, quando a pessoa coloca a sua confiança no poder que alcançou por causa dos recursos com os quais comprou situações que o colocaram em situação de poder, o pecado se instalou no coração, e aquilo se tornou idolatria, se tornou mamon a dirigir as ações e as decisões, e então famílias são destruídas, doenças são instaladas, vidas são ceifadas, suicídios acontecem. Um irmão ficou 1h40 comigo, falando de certas coisas muito complicadas. Passados um pouco de tempo, infelizmente, esse irmão acabou tirando a própria vida em outro estado. Mas aquela angústia na alma dele de ter se sentido usado para fazer coisas que ele entendia que era pecado, o levaram a decisões muito complicadas na alma.
infelicidade, angústia, dor na alma, dor na consciência, incerteza do porvir. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, vai lá, verso 10, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 10, mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Aí está a vacina. Quem deseja um verdadeiro relacionamento com Deus, precisa expulsar mamon do seu coração, a fim de se achegar a Deus como um filho, não como filho pródigo, mas como um filho. Mateus capítulo 6, verso 33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o mistério da iniquidade entrou no coração de Judas por causa da sua vulnerabilidade quanto ao poder da sedução do dinheiro, porque o dinheiro proporciona poder. Na verdade, a filosofia diz que o dinheiro é instrumento do poder. Então, Judas não deu ouvidos a todas as advertências que Jesus tinha feito, mesmo que Judas estivesse perto de Jesus, cuidando das finanças de Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 12, vai lá, João 12, tem um episódio logo no início, no verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, o Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, olha o que ele disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Gente, o Judas se deixou dominar pela vontade de mexer onde não deve. 300 dinheiros significa 300 dias de trabalho. Um dinheiro era um dia de trabalho de um trabalhador. De um trabalhador. Quanto custa um dia de um pedreiro bom? 200? Duzentão? Então, 200 vezes 300. É isso que valia lá aquele perfume. E aí na cabeça dele, aquilo era um desperdício, porque podia comprar tudo de cesta básica e dar para os pobres. Mas na verdade, ele não estava interessado nisso não, porque na cabeça dele ele fazia outras coisas. Então, quando por qualquer razão alguém desvia alguma coisa destinada a algum serviço em nome do reino de Deus, por exemplo, vamos tirar uma oferta para ir para Cochipó da Panelinha, e aí no meio do caminho a gente fala, não, é muita coisa para lá, vamos pegar a metade para lá e outra metade eu vou botar em outro. Isso é pecado.
Por isso no Antigo Testamento, na hora das coletas, Deus falou: o dinheiro do garfo para o ouro do garfo para o garfo, o ouro da colher para a colher, cada coisa no seu lugar. Por isso, quando fizeram a oferta para os tabernáculos, disseram para Moisés: já tem demais. Aí Moisés chamou o povo e falou: para, pessoal, porque já chegou o que precisava, para não pecar. Entendem isso, sim ou não? Então, esses desvios, seja que título for, é pecado, e abre a porta para o mistério da iniquidade se instalar no coração. E o mistério da iniquidade se instalou no coração de Judas, porque ele era ganancioso. Então, porque ele era ganancioso, o diabo passou a governar ele. E ele pensava, porque ele estava no time de Jesus, ele era dos 12, ele era do grupo mais fechado, ele era de um grupo selecionado, mas e daí? Quem estava dominando lá era outro. Então Judas não deu ouvidos a Jesus, por isso deixou a tentação falar mais alto. Mesmo que ele estivesse acostumado com a companhia de Jesus, com as instruções de Jesus. Então o João escreve que o encardido entrou em Judas. Vai lá, capítulo 13. Os discípulos olhavam uns para os outros, verso 22, sem saber de quem Jesus estava falando. E aí um dos obreiros, um dos discípulos, estava no peito de Jesus. E aí o Simão, o Pedro, fez um sinal para ele. Pergunta aí para ele quem é. Então Jesus responde: é aquele para quem eu dei o bocado molhado. Pegou o bocado, molhou lá, botou e deu para o Judas. Na hora que Jesus fez isso, verso 27, o Satanás entrou nele. Satanás entrou nele na hora da ceia? Foi, na hora da ceia. Olha para o vizinho e diga: fica esperto, irmão. Parece estranho, mas é verdade. Então o mistério da iniquidade é muito forte. Não se pode deixar brecha. Se você já venceu o pecado, não queira voltar para ele. Se você já venceu uma miséria da sua história, para de ficar escafunchando lá a internet para saber daquele seu pecado do passado. Larga o passado no passado. O que foi que derrotou Sansão? Foi a Dalila? Foi não. Quando Sansão foi arrumar a moça para casar, na cidade de Tímna, levou o pai e a mãe dele junto. Saiu um leão, urrando, bravo, gritando, avançou nele, ele matou o leão. Acabou. Passou uns dias, ele desceu de novo para encontrar a moça. Só que ele estava no caminho. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ele desviou do caminho para ver o leão que ele tinha matado. Quando ele chegou lá no leão que ele tinha matado, tinha carcaça. Dentro da carcaça tinha uma colmeia. Dentro da colmeia tinha mel. Aí ele comeu o mel. E o que derrotou Sansão? O mel. Porque ele era nazireu. Nazireu não pode mexer no corpo morto. Ele foi lá no corpo morto, pegou o mel de dentro e comeu. A Bíblia diz: cova profunda é a mulher leviana, cairá nela todo aquele contra quem o Senhor se irar. Simples assim. Aparece a Dalila e leva ele. E a história vocês todos conhecem. Tudo começou por quê? Porque ele foi visitar o que ele já tinha vencido.
Ele já tinha vencido. Ele foi visitar de novo aquilo que ele já tinha vencido. Olha para o vizinho e diga: larga o passado no passado. Para de ficar procurando na internet para ver se o cabelo mudou para lá, se o cabelo mudou para cá, se está careca ou não. Isso não é da tua conta. Larga o passado no passado. Levanta as duas mãos e diga: eu já sou vitorioso. Diga: o inimigo veio urrando, gritando, mas Deus me deu vitória. Eu venci o leão. Então para de querer voltar para lá. Para de querer voltar para isso. Toma cuidado com esse telefone que você tem na sua mão. Existe uma doutrina na Bíblia chamada doutrina da amputação. Se o teu olho te escandaliza, arranca isso fora. Porque é melhor chegar no céu com um só do que ir para o inferno com os dois. Se o teu braço te escandaliza, arranca, porque é melhor chegar no céu com um só do que com dois e ir para o inferno. Isso chama doutrina da amputação. Se o teu telefone manda em você, taca uma marreta nele. Se o teu computador manda em você, joga essa peste fora. Que é melhor chegar no céu sem telefone do que ir para o inferno com telefone. Olha para o vizinho que entendeu, irmão. O mistério da iniquidade se instala quando abre a porta do coração. No caso de Judas, o inimigo usou a ganância dele. Quantas pessoas traem Jesus, participando da ceia com Jesus, em comunhão, mas vivendo as atrocidades da injustiça, da perversidade, da maldade. Quantos comem a ceia e com a mesma língua que engole a ceia fala mal do outro? Aliás, a Bíblia diz: como é que pode alguém glorificar a Deus com a mesma língua? Foi Tiago que escreveu isso. Falar mal daqueles que foram feitos à imagem de Deus. Com uma mesma língua bendizem a Deus, e com a mesma língua falar mal daquele que foi feito à imagem de Deus. Como é que pode isso? Falar língua estranha na igreja, não sei para mostrar para quem, para depois ir numa sala e falar mal do outro. Está a serviço de quem? O mistério da iniquidade já tomou conta do coração. Mateus capítulo 15, verso 18. Mateus 15, 18. Já estamos terminando. Olha o que Jesus falou: o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Por quê? Porque do coração procede, número 1, mau pensamento. Número 2, morte. Número 3, adultério. Número 4, prostituição. Número 5, furto. Número 6, falso testemunho. Número 7, blasfêmia. A mesma boca. Judas, então, representa aquelas pessoas que são vencidas pela sedução, de modo que se deixam dominar pela ganância do poder. Então é preciso colocar o coração onde o coração tem que estar, e é em Jesus, no céu, em Deus. Não foi Jesus que falou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o inimigo vem para roubar, para matar, para destruir. Não dê brecha, porque Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Eu termino pedindo que você leia segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 3,
Verso 1: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que recebeu de nós. Então olha para o vizinho e diga: irmão, a vinda de Jesus está mais perto do que a gente pensa. Trata de botar a barba de molho e vamos andar seguindo a Jesus, com graça de Deus, vencendo pela fé no Senhor. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.